Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro é Primeira Carta de Pedro. Primeira Carta de Pedro, no seu capítulo 1, no primeiro capítulo da Carta de Pedro. A Carta de Pedro está lá quase no finalzinho da sua Bíblia, depois que passa Hebreus, aí começa as últimas cartas. Capítulo 1 e verso 13. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 13. Depois que você achar, faz uma marcaçãozinha e também ache Romanos, carta de Paulo à igreja em Roma, portanto é chamada de Romanos, no capítulo 12 e no verso 2. Então nós vamos ler os escritos de Pedro e depois vamos ler os escritos de Paulo, inspirados por Deus, dois dos mais proeminentes discípulos ou apóstolos de Jesus Cristo. Romanos 12, nós vamos ler o verso 2, ok? Então só vou repetir, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, e depois, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e verso 2. Eu vou aguardar para que você ache, para que a gente lê, também vamos ter um apoio aqui, mas é bom que você se acostume com a sua Bíblia. Se eu pedisse para você achar o livro de Sofonias, você acharia fácil hoje? Pois é, acredite, ele está na Bíblia, né? Por exemplo, se você não leu ainda o livro de Naum, que também está na Bíblia, acredite, você terá deixado de entender uma coisa muito importante na Bíblia. Olha o que está escrito no livro de Naum: Deus tem os seus caminhos também na tempestade. Isso está em Naum. Se você não tiver acesso a isso, você vai entender que Deus só está atuando quando as coisas estão na bonança na sua vida. Mas a Bíblia está dizendo que Ele está atuando, inclusive, quando está acontecendo a tempestade. Essas preciosidades bíblicas a gente precisa ter acesso a elas. Vamos ler, Palavra de Deus, primeira carta de Pedro 1, 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que vocês fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Agora vamos ler Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar sentimentos e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua palavra. A nossa oração é que o Senhor quebrante o nosso coração e que o Senhor deixe a nossa mente cativa da Tua palavra, para que essa palavra gere transformação na mente, produza sentimentos bons no coração e nos leve a agir no poder do Espírito Santo. Transforma-nos, Pai, mais uma vez à semelhança de Jesus Cristo. Conforta corações nessa noite, dá direção a mentes nessa noite e nos leve a viver a Tua vontade. Esse é o nosso pedido. Faz isso por Tua graça e em nome de Jesus. Amém. Amém. É incrível a quantidade de vezes que a Bíblia manda, fala, exorta a gente renovar-se. E renovar especialmente significa um processo de mudança. Em muitos lugares as Escrituras, elas vão dizer
que nós precisamos estar em um processo de renovação constante. Porque tudo aquilo que não está em renovação constante, ele já está morrendo. Tudo que não está sendo suprido, tudo que não está sendo adubado, tudo que não está sendo cuidado, já está num processo de morte. Por isso que a Bíblia vai falar tanto em a gente precisar se renovar e renovar principalmente a nossa mente. Na verdade, a renovação, ele é um processo intrínseco à própria vida. Se eu pegar uma plantinha, tirar ela do lugar, a gente pode olhar para ela, ela está bonita aqui na minha mão, mas ela foi cortada do seu vasinho onde ela estava. O que vai acontecer em pouco tempo? Por que ela vai morrer? Por quê? Porque ela deixou de ter os nutrientes, porque ela deixou de estar ligada à raiz. Então ela vai entrar num processo de morte. Tudo que não está se renovando já está num processo de anulação de si mesmo. E a gente vai perceber ao longo da nossa vida e do que a palavra de Deus está falando, que todas as instituições humanas podem morrer se elas não estão se renovando. Empresas morrem. Se elas não se renovarem, elas morrem. Se você tem um pouquinho mais de idade, você vai se lembrar que aqui em São Paulo tinha empresas que eram famosíssimas e que não existe mais. Lembra da família Matarazzo? Só quem tem 31 anos vai se lembrar disso. Era talvez o maior conglomerado, não se renovou, morreu. Sonhos morrem? Morrem. O que mais que pode morrer? Amizades podem morrer se não forem adubadas? Podem morrer. Conhecimento, se ele não for renovado, também. Ou seja, todas as atividades humanas, elas podem morrer, deixar de existir se não forem renovados. A fé, se não for renovada, ela pode esfriar ou não pode? Pois é. Então, tudo precisa estar sendo renovado. Um sinal claro que alguém ou a vida de alguém não está sendo renovada é quando alguém começa a lembrar muito do passado. Já conversou com gente assim? Gente que constantemente está remetendo ao passado. Pastor, no passado eu era tão abençoado, pastor. Puxa, no passado como eu era feliz, pastor. O passado tem o seu valor para a gente aprender para o futuro. Mas quem vive no passado é o museu. É o museu que vive disso. Nós precisamos estar em processo constante de renovação. É interessante que até uma das coisas que mais representam a vida, a água, se ela não for renovada, o que acontece com ela? Cria bicho. E eu não sei se você sabe, mas a água também apodrece. Água parada, o que acontece? Você já sabe. Então, tudo precisa de renovação. E é diante dessa realidade da renovação, que a Bíblia nos lembra constantemente, que nós precisamos estar renovando os processos da nossa vida. Constantemente. Casamento, se não for renovado, fica difícil? Ô pastor, fala aí, pastor. Fala aí, pastor, quando eu casei na primeira semana eu era chamado de docinho. Agora eu nem sou chamada mais, pastor. Pois é, as coisas precisam ser renovadas. Profissão precisa ser renovado? O cara que era sapateiro, que é sapateiro, dá para ser sapateiro o resto da vida? Não, porque ninguém vai mais no sapateiro. Você vai lá nas casas, o quê? Você vai lá no Bazar Atos, né? E renova tudo. A vida, sim, ele precisa dessa renovação. Agora, renovação quer dizer mudança. E mudança traz alguns desconfortos.
mas ela é absolutamente necessária. Tem mudanças que nós queremos para a vida. E tem mudanças que mesmo a gente não querendo, elas acontecem na nossa vida também. O Brasil está vivendo um momento agora muito interessante. Interessante para uns e talvez trágicos para outros. Nós estamos vendo agora, nas eleições presidenciais, um fato absolutamente novo, que mudou tudo. Mudou o quadro da corrida presidencial. E isso agora colocou em xeque todas as estratégias, porque a vida, como diz um poeta chamado Lulu Santos, não está na Bíblia aqui não. Mas ele diz assim, a vida vem em ondas como o mar, já viu? Hino 244 da harpa cristã. Esse. Renovação é o princípio da vida. Veja como a gente precisa de mudança e de renovação. Tem muita gente querendo mudar o seu jeito de ser. Tem ou não tem? Tem gente querendo mudar de profissão. Tem gente querendo mudar as suas finanças. Parece que eu estou falando ao coração de vocês aqui hoje. Tem gente querendo mudar o seu relacionamento com Deus, que parece que não tem mais aquela fome de Deus, aquela vontade de estar na presença de Deus. Tem gente querendo mudar o seu modo de falar, e precisa ou não precisa? Tem gente que não fala, pastor, gente que atropela. Tem gente querendo mudar o seu temperamento. Tem outros querendo melhor usar o seu tempo. Tem gente querendo mudar ou abandonar um vício. Tem gente querendo mudar a correria da vida. Tem alguns aqui ou não? A verdade é que nós todos temos alguma coisa para mudar e para ser renovado na nossa vida. E a Bíblia mostra homens e mulheres que experimentaram essa renovação. Aliás, a Bíblia vai mostrar vários nomes, mas eu vou citar 2 aqui. Moisés, o profeta, o maior nome do Antigo Testamento. Deus utilizou 40 anos da vida de Moisés para ele aprender a renovar-se, para depois cumprir o chamado na sua totalidade. Paulo, talvez o maior nome do Novo Testamento, ele precisou literalmente cair do cavalo na estrada para Damasco, para compreender que Deus estava querendo renovar a vida dele e dar direção para os planos de Deus para a vida dele. As mudanças às vezes são lentas, às vezes a gente cai logo do cavalo, como Paulo caiu. Essas mudanças e essa renovação que é processo de vida, algumas vezes a gente quer que ela aconteça. Outras vezes a gente até rejeita quando ela acontece, mas a verdade é que ela chega para todo mundo, quer você queira, quer você não queira, e a única possibilidade que você tem é compreender essas mudanças à luz da palavra de Deus. E aí você precisa encarar 2 desafios. Primeira coisa que eu queria perguntar para você, tem áreas da sua vida que precisam ser renovadas? Que bom que você acha que precisa, senão você já tinha morrido e não tinha enterrado você. Se você está vivo, você precisa de renovação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa lembrar. Segundo, mudanças importantes não acontecem de uma hora para outra. Se a mudança é importante, normalmente ela leva algum tempo para ela se estabelecer. Como é que a gente pode entender como que a Bíblia ensina a gente a renovar a vida? Então a gente precisa primeiro entender o processo. Qual é o processo que Deus se utiliza para provocar mudanças na vida da gente? Na atividade, na celebração de manhã hoje, eu falei parcialmente desse assunto e eu quero ir um pouquinho adiante nesse assunto. Toda e qualquer mudança importante na sua vida, ela não começa primeiro com seus atos. Ela começa primeiro na sua mente. É por isso que a Bíblia vai ensinar que primeiro a gente precisa renovar a mente. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Tudo que entra para dentro de você, primeiro entra na sua mente, depois da sua mente vai para o seu coração, e depois do seu coração se torna um sentimento, e depois de ela se tornar um sentimento, ela vai para as suas ações.
Absolutamente tudo vai funcionar assim. A mente é a porta de entrada de todas as coisas importantes da vida. É por isso que Pedro está dizendo aqui para a gente: estejam com a mente preparada. E Paulo vai dizer assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas renovem a sua mente. Se você quiser mudar alguma coisa importante na sua vida, primeiro terá de mudar o modo de pensar, que vai influenciar o seu modo de sentir, que vai influenciar o que você vai fazer. Vou dar um exemplo simples como dei aqui pela manhã hoje. Se você ficar 1h30 vendo um programa de televisão policial na tarde, o que vai acontecer com o seu modo de sentir? Você não sai nem na rua. Porque tem um datenão falando, corta para cá. Não, corta para cá é o outro, né? É o outro. E aí alguém matou alguém no outro, outro estrangulou alguém no outro, e alguém fez não sei o quê. O que vai acontecer com o seu sentimento? A sua mente está sendo alimentada. O seu sentimento? Medo, pânico, desesperança. E aí você começa a agir assim. Você fica com medo de sair de casa. Você começa a falar para o seu marido, vamos mudar para o interior. Aí você olha para o interior, a coisa está pegando lá também. Aí você, vamos mudar para fora da terra então, né? Por quê? Porque tudo entra pela mente, e qualquer transformação também começa na mente. As mudanças efetivas na mente vão gerar sentimento em você, e esses sentimentos vão produzir novas ações. Agora, conforme a palavra de Deus, renovando a mente, você vai renovar o seu modo de sentir. Isso que é muito importante. Veja só, quando a sua mente não está sendo renovada pela palavra de Deus, você começa a sentir errado. Vou mostrar para você. É só você ficar sem desfrutar da sabedoria da palavra de Deus, ou de 1 ou 2 cultos, o que vai acontecer no terceiro domingo com você? Sentimento de desânimo. Eu não estou profetizando aqui, ainda. Eu só estou dizendo o que a Bíblia está falando na lógica do versículo aqui. Se a sua mente não for alimentada pela palavra de Deus, o seu coração vai experimentar um sentimento chamado desânimo. E aí qual vai ser a sua ação? A falta de ação. A falta de ação. Você não vai ter coragem para fazer o que precisa fazer. Então, como é que a Bíblia ensina que as mudanças devem acontecer na nossa vida? Deixa eu mostrar alguns passos para você aqui, e eu queria que você prestasse atenção. Se você precisa de renovação na sua vida, tem um caminho bíblico para isso. Não tente mudar as coisas pelo fim. Não tente mudar os seus hábitos pelo fim, se você não mudou os seus sentimentos e se você não mudou a sua mente. Primeiro é a mente, depois os sentimentos e depois são as ações. Por exemplo, tenta falar ou tenta conversar com uma pessoa que está viciada pelo álcool e fala para ela assim, ó, você precisa mudar o seu jeito de ser. O que vai acontecer com ele? Nada. Porque primeiro vai ter que mudar a mente dele. Ele vai ter que reconhecer que tem um problema. Isso vai gerar um sentimento no coração dele de querer resolver o problema e buscar ajuda, para depois ele conseguir parar de beber. Essa história que primeiro eu vou parar de beber, para depois eu ter um sentimento bom, para depois a minha mente estar renovada, faz sentido isso? Não faz sentido. Eu estou dando exemplo para uma coisa, mas esse é o modelo bíblico da gente enfrentar as mudanças e promover renovação. Primeira lição bíblica para você mudar coisas e renovar a vida de forma consistente. Você precisa estar incomodado com a situação atual. Ninguém renova a vida e muda a vida se algo pelo qual você está passando ainda provoca um pouco de conforto em você. Vou dar um exemplo aqui muito comum para a gente entender. Há pessoas que estão desempregadas, mas elas só vão procurar emprego e começar a trabalhar
quando o dinheiro acabar de fato. Estou falando alguma coisa fora de contexto ou não? Adianta você tentar ajudar alguém que tem um vício, se antes ele não ficar incomodado com aquilo? Você vai falar, e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. As mudanças só vão chegar na minha vida a hora que eu reconheço e eu fico incomodado com a situação e eu falo assim, eu preciso mudar e eu preciso de ajuda. Olha o que a Bíblia vai falar no livro de Jó. Nunca para a agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam. Esse era Jó. Ele reconheceu, ele estava incomodado com o modo que ele estava vivendo. E é interessante que toda vez que você traz para sua mente esse sentimento de mudança, de renovação, ela vai gerar um tipo de sentimento. Quando você reconhece estar incomodado com uma situação, o sentimento que vai vir para o seu coração chama-se desconforto. Você já sentiu o sentimento de desconforto? Que parece que você não está adequado. Pois é, isso não é ruim não. Isso não é ruim. Isso quer dizer que há algo dentro de você que está clamando por renovo, que você não está aceitando aquela situação e que você está caminhando na direção da mudança. Mas algo só vai mudar em você a hora que você sentir o incômodo de que algo precisa mudar. É só você olhar para a sua vida profissional. Se você não está contente com o seu trabalho, com a sua carreira profissional, tem dois caminhos. Ou você se acomoda e fala assim, deixa a vida levar e vamos ver o que acontece lá na frente. Ou você fala assim, não, eu não tô contente com isso. Eu vou voltar a estudar alguma coisa. Veja o incômodo. Eu vou procurar alguém e conversar sobre a minha necessidade. Se algo não gerar incômodo você não é transformado. Diga assim comigo, Senhor Jesus, me ensina essa primeira lição. Para uma mudança efetiva acontecer, eu preciso estar incomodado. Olha a segunda lição bíblica para você ser renovado, para você promover mudança. Você precisa admitir que está em crise. Há muita gente que não experimenta a renovação de Deus, porque ela se comporta como um avestruz. Você sabe como um avestruz se comporta? O avestruz é assim, ele está diante de um perigo, de um problema, da crise, ele não vai enfrentar, e nem ele foge. Ele cava um buraco no chão, põe a cabeça lá dentro, aí ele não vê mais o problema. Tem muitos seres humanos se comportando assim, não admite que tem um problema, não admite que tem uma crise. Pastor, como é que eu posso ser ajudado? Vamos ajudar. Mas você admite que tem uma crise? Não, pastor, está tudo certo, não precisa mexer nisso aqui não. E a gente vai cultivando algumas coisas que a gente não admite que tem uma crise. Se você não admite que tem, por exemplo, diabetes, e que você precisa cuidar disso, adianta alguém falar para você que você tem que tomar cuidado com alimentos? Não, porque você não admitiu. Adianta alguém querer te ajudar num vício que aprisiona você, se você falar, não pastor, isso aí eu largo a qualquer momento, eu dou um pecadinho aqui, outra pecadinha ali, mas na hora que eu quiser eu largo isso. Se você não admitir que está diante de uma crise, não vai haver mudança na sua vida. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu estou aprendendo. Primeiro eu preciso estar em desconforto. Depois eu preciso admitir que eu estou numa crise. Senão eu não sou renovado. Olha a terceira lição bíblica. Você precisa refletir mais sobre as suas escolhas. As escolhas são um negócio interessante. Você só pode ter escolha porque você tem liberdade. A escolha é um resultado da liberdade. Você gosta de ter liberdade? Liberdade é bom? Mas não tem escolha que você gostaria de não fazê-las? Mas porque você é livre, você tem que fazer escolhas. E a Bíblia manda a gente olhar com cuidado para essas escolhas.
No que é que você baseia para fazer as suas escolhas? Olha que a Bíblia vai dizer que a gente precisa aprender a rejeitar o erro. Isaías 7,15 vai dizer assim: saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Eu só posso rejeitar o erro e escolher o que é o certo se eu tenho uma referência. Porque se eu não tenho uma referência, eu nem sei o que é certo e nem sei o que é errado. Daí eu falar para vocês estudarem um livro de Naum. Eu tô com um sentimento aqui que a semana que vem vai ter gente que falou: pastor, leia Sofonias, pastor. Abacuque também li. Tem um outro livro que eu nem sabia que chama Miqueias na Bíblia, não é? Pois é, eu li também. Malaquias. Por quê? Porque tudo isso é referência para a gente fazer escolhas certas. É aí que a gente vai construir casas em cima da areia ou construir casas em cima da rocha. A gente precisa aprender a refletir sobre as escolhas que fazemos. E qual é o sentimento? Quando você começa a refletir sobre escolhas, qual é o sentimento que vem para o coração? Vem uma palavrinha chamada medo. E medo é normal, só tem medo quem está vivo. Se você está vivo, você sente medo. A diferença é o que você faz com o medo. Para aqueles que não têm esperança em Deus, um medo é um paralisador. Para aqueles que estão com seus olhos voltados para Jesus, um medo é apenas um impulsionador para ele ir para frente. O medo empurra você para frente. Se você não sente medo, significa que nada está sendo renovado na sua vida. Pastor, eu estava pensando em mudar o trabalho, ou mudar emprego, mas eu estou morrendo de medo, eu acho que eu nem vou falar sobre isso. Pois é, você nunca vai sair do seu lugar. Para a gente ser transformado, a gente precisa conviver com um certo friozinho na barriga. Sabe o que eu estou dizendo? O cara está querendo namorar para casar, fala: pastor, gosto muito da menina, mas estou com medo de falar isso para ela. Ué, ela nunca vai saber disso. Mas eu estou com frio na barriga. Funciona assim mesmo. E vai vir muitos outros frios na barriga. Porque a gente precisa passar por esse momento para fazer escolhas. Então diga assim comigo: para que renovação aconteça na minha vida, eu tenho que lidar com medo e com as minhas escolhas. Olha o que a Bíblia ensina mais sobre renovação. Você precisa sair da teoria e começar a colocar em prática as mudanças que aconteceram na mente. Tem gente que sabe tudo sobre a vida, só falta colocar em prática. Tem gente que você conversa, sabe tudo sobre os versículos da Bíblia, repete: não, pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Aquele que habita no esconderijo, molde a sua mente, sabe tudo, só não consegue colocar em prática. O que vai acontecer? Vai se tornar um cristão girino. Sabe o que é girino, aquele sapinho? Que tem um cabeção desse tamanho, cheio de coisa, e um corpinho desse tamanho, porque não pratica nada. A vida cristã só produz transformação quando você sai da teoria para a prática. Por quê? Porque quando você permite ser renovada a sua mente pela palavra de Deus, você vai experimentar duas coisas. Se você não sair da teoria para a prática, você vai experimentar um sentimento de frustração. Pastor, eu sabia, pastor. Mas por que você não fez? Não sei, pastor, não fiz. Frustrou. Eu devia ter pedido a mão da menina em casamento, pastor. Por que você não fez? O outro foi na minha frente. É verdade. Você precisa colocar em prática. Não dá para ficar na teoria o tempo todo. Pastor, eu preciso evangelizar. O que eu tenho que fazer? Vai evangelizar. Não, mas eu não tenho que fazer um curso de 7 anos e meio, pós-graduação em missões transculturais. Não, você faz isso, mas vai fazendo e vai evangelizando junto. Vai praticando. Sem praticar, você nunca vai saber o que é viver pela fé. Tudo que você aprendeu, aliás, se a gente aprendesse mesmo e colocasse em prática mesmo, só o versículo mais conhecido da Bíblia, muita coisa já tinha mudado na nossa vida. Veja, se a gente só conhecesse um versículo da Bíblia: o Senhor é o meu
pastor, e nada me faltará, ou de nada terei falta. Você já imagina se a gente colocar em prática esse versículo, o que já teria mudado na nossa vida? Se o Senhor é o meu pastor, eu sei por quem eu estou sendo conduzido, portanto eu não temerei o mal e o mundo. Se o Senhor é o meu pastor, Ele sabe do que eu necessito, então eu não vou ficar desesperado e ansioso por ter as coisas, por correr atrás do mundo. Por quê? Porque o Senhor sabe a minha necessidade e Ele vai suprir as minhas necessidades. Veja quanta ansiedade a gente já teria jogado fora, quantos desesperos a gente teria jogado fora, quantos pânicos a gente já tinha eliminado, se um versículo de fato fosse colocado em prática na nossa vida. Quando você sai da teoria para a prática e as coisas começam a funcionar, aí em vez da frustração, olha o sentimento do coração, passa a ser o sentimento de motivação. Veja uma criança quando ela está querendo impressionar o pai e a mãe, e ela está fazendo alguma coisa, ela vai experimentar ou frustração ou motivação. Tem uns filhinhos, que vocês que têm filhos pequenos sabem do que eu estou falando. Ele pega um papelzinho, um lápis, e começa a fazer assim uma obra de arte tão fantástica, que nem os maiores artistas da Renascença conseguem fazer. E ele vai riscando, e chega uma hora que ele pega aquele papel e fala assim: papai e mamãe, a senhora viu o que eu fiz aqui? O que a senhora acha? O que você, um bom pai e uma mãe, vai falar? E como é que a criança vai se sentir? Motivada. Motivada. Por quê? Porque isso aí faz parte do processo de renovação, do crescimento que está acontecendo com ela. Ela vai ser estimulada a fazer um. No segundo, você já não vê mais uma arte abstrata. Você já consegue ver uma coisa mais definida. Por quê? Porque foi gerado no coração motivação. E é por isso que Tiago vai dizer que a nossa boca tem poder de fazer o mal e de fazer o bem. As nossas palavras têm poder de frustrar alguém ou de motivar alguém. Você motivou alguém essa semana? Você abençoou alguém essa semana? Ou será que as pessoas que ouviram alguma coisa de você saíram frustradas pelo que ouviram de você? Processos de renovação da mente, eles precisam sair da teoria para a prática, para que gerem motivação de fazer coisas boas. Quando a gente é motivado a fazer isso, a gente é capaz de fazer coisas inimagináveis. Olha mais uma lição do que a Bíblia ensina sobre a vida ser renovada. Você precisa fazer o compromisso de continuar progredindo. Não adianta você fazer um primeiro acerto e você parar no primeiro progresso e achar que está tudo resolvido. Aliás, esse é o hábito às vezes de nós cristãos. Nós temos uma agonia qualquer e a gente vai orar. Tem agonia, vai orar, não é isso? É quase que imediato. Aí a gente consegue um processo, melhora um pouquinho, as coisas dão uma melhoradinha, o que a gente faz? Abandona tudo, pastor. Eu comecei a ler os evangelhos, pastor, estava indo muito bem aqui, mas depois eu achei que eu já tinha lido demais, já tinha lido o capítulo 1, verso 1 e 2 de Mateus, já estava bom demais. Então eu parei. Toda vez que a gente interrompe processos na nossa vida, funciona como tomar antibiótico. O médico vai lá e prescreve para você 7 antibióticos, 7 comprimidos. Para quê? Para fazer o processo inteiro de renovação, para que o que está lá com infecção seja curado e o processo celular renovado. O que faz você como bom brasileiro? Toma o primeiro, toma o segundo e no terceiro dia. Na caixinha de remédio dos irmãos da igreja aqui, tem um monte de remedinho começado que não terminou, né? Qual é o problema? Você parou o processo de renovação. E os bichinhos que são as bactérias, que estavam com um músculozinho assim, meio fraco, aí ele fica o quê? Parece o cara do UFC. Fica forte, aí o remédio que fazia efeito não faz mais efeito, porque você parou o processo de renovação.
Diga assim comigo: o Senhor Jesus me ensina isso. O primeiro progresso tem que ser um impulso para ir para o segundo progresso, para o terceiro progresso e continuar me renovando. Amém, gente? Esses são os caminhos para a gente renovar a vida e experimentar mudanças na vida, na direção de ser aquilo que Deus nos criou para ser. Mas esse processo de renovação, a Bíblia vai ensinar que ele não depende só de Deus. Que Deus é tão bom que além dele nos abençoar, ele permite que a gente coopere no processo de renovação de nós mesmos. Aí você vai falar assim: pastor, como é que eu posso cooperar com Deus para que as mudanças aconteçam na nossa vida? Olha o que a Bíblia vai responder para mim e você. Primeira coisa que você pode fazer: isso não é Deus. Aliás, diga assim comigo: tem coisas que Deus faz para transformar a minha vida, mas tem coisas que é minha responsabilidade. Eu coopero com Deus. E a primeira coisa que você pode cooperar com Deus no processo de renovação da sua vida é você ficar atento para ouvir a voz e os apontamentos de Deus na sua vida. Ouvir a voz de Deus. É preciso ter atenção ao que Deus está falando. É preciso vencer os ruídos espirituais que acontecem no nosso dia a dia, para que você possa ouvir Deus falar. Olha que verso lindo que está no livro de Jó, capítulo 33. Pois a verdade é que Deus fala. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus está falando a você? Jó 33, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro modo, mesmo que o homem não o perceba. Quantas vezes Deus fala pelos modos mais simples, cotidianos, pelos modos assim mais simplórios? Deus está falando através de um conselho, Deus está falando através da mensagem. Às vezes é uma criança que olha para você e fala uma coisa e a boca de Deus está falando por através daquela criança. Às vezes é uma pessoa que nem é cristã e está aconselhando você e Deus está falando através dela e você não tem ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Como é que eu posso cooperar com Deus? Estando atento à voz de Deus. Estamos dispostos a abrir os nossos ouvidos espirituais hoje? Amém, gente? Segunda coisa que você pode cooperar com Deus nesse processo de transformação: aceite Deus confrontar você quando a crise chegar na sua vida. Não se iluda. Aquilo que precisa ser mudado na sua vida, Deus vai confrontar isso de algum modo. É por isso que você de vez em quando vai se sentir incomodado com algumas coisas. Olha o princípio de vida de renovação na Bíblia, Novo Testamento, o livro de João. Tudo que dá fruto, ele vai e poda. Para quê? Para que dê ainda mais frutos. Sabe como você dá fruto? Deus podando alguma coisa em você. Deus cortando alguns galinhos que estão ressequidos. Deus cortando algumas pontinhas que já estão secas. Para quê? Para que você dê fruto. E a poda de Deus é uma poda carinhosa, ainda que doa um pouquinho. Alguns de vocês já experimentaram a poda de Deus aqui? Hã? Não é algo carinhoso? Mas você dá uma reclamadinha, não dá? Você não fala assim: ô Jeová, pega leve aí. Deus não vai devagar, que o vaso é de barro. A gente lembra Deus que a gente é de barro, né? Por quê? Porque Deus está a gente está podando a gente. Como é que a gente... Aliás, as mulheres aqui, como é que o seu cabelo cresce mais bonito e melhor? O que você precisa fazer? Mas não precisa cortar demais também, né? Ainda bem que hoje em dia você não é mais disciplinada na igreja porque você cortou o cabelo. Mas até os processos naturais da vida mostram, para renovar você precisa podar.
para que cresça e cresça com saúde. Amém, gente? Terceira coisa, se você quer cooperar no processo de Deus para que a sua vida seja renovada, escute bem o que eu vou falar aqui, olha. Se você quer experimentar mudança na sua vida, faça da oração a fonte da força para essa mudança. Você não muda o que precisa ser mudado se você não fizer da oração a sua fonte de força e coragem. Não se engane, as mudanças de Deus vão exigir de você coragem. Quem não tem coragem para cortar na própria carne, nunca vai experimentar mudança significativa na vida. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para Josué, aquele que conquistou as terras que a gente chama de terra prometida. A primeira coisa que Deus olha para Josué, quando Moisés está morto, olha para Josué e fala uma frasezinha: Josué, sê forte e corajoso. Muitos de nós, às vezes, estamos querendo entrar para batalhar no reino de Deus, e a gente quer viver os dons espirituais, a gente quer fazer um monte de coisa, e a gente acha que Deus vai olhar para a gente e vai falar assim: olha, pode ir, que tudo vai dar certinho, você não vai experimentar oposição nenhuma, desconforto nenhuma. Não, a Bíblia vai dizer que essas mudanças vão acontecer, Deus falando assim: seja forte e corajoso. Aliás, encoraje alguém que está perto de você e fala assim: meu irmão, ser forte. Coragem. Você vai precisar disso. Coopere com Deus orando. Olha só a cooperação que você pode fazer. Quarta cooperação: aplique a palavra de Deus na sua vida. Não adianta você ser um igrejeiro. Sabe o que é ser igrejeiro? É gente viciada em igreja. Pastor, eu vou, porque se eu não for, sei lá, parece que fica alguma coisa faltando, pastor. Aí, não pode ver uma igreja. Tem gente que não pode ver uma igreja. Viaja, não tem igreja, entra na católica, entra na Buda, não precisa de uma igreja. É igual meio viciado assim. Se eu não entrar dentro da igreja, não. Mas isso não muda você e não renova você, se isso não se transformar em você em processos de renovação. Olha que a Bíblia vai dizer assim: porque a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, para condenar o erro, para corrigir as falhas e ensinar a maneira certa da gente viver. Diga assim comigo: Senhor Jesus, me ensina a sair da teoria para a prática. Se você vai viver a transformação de Deus, principalmente, e eu termino essa mensagem, você vai ter que aprender a cooperar com Deus, não tentando gerenciar Deus. Deus não é gerenciável. Nós queremos servir a Deus, mas a gente quer controlar Deus. A gente quer dizer para Deus quando uma coisa vai começar e quando a coisa vai terminar. A gente fala assim: Deus, eu preciso de você, mas o Senhor tem que agir agora. Deus, eu preciso do Senhor, mas se o Senhor não fizer hoje, sei não, acho que nem crente eu vou ser mais. Isso é tentar gerenciar Deus. É fazer de Deus um títere. O que é um títere? Aquele bichinho, aquele bonequinho que você controla puxando as cordinhas. E Deus não é gerenciável. Deus é soberano. Deus não depende de mim nem de você. Ele pode agir e vai agir na hora que Ele quiser agir. Mas eu posso cooperar confiando em Deus. O que a Bíblia vai dizer? Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho, a tua mente ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Você está diante agora da palavra de Deus. Você precisa entender que tudo que tem vida está sendo constantemente renovado. O que é que pode estar morrendo dentro de você que não está sendo renovado?
O que é que pode estar num processo já de morte dentro de você, ou de extinção, que precisa ser renovado? Foi sua paixão por Deus que está indo embora e não está sendo renovado? Foi o seu desejo de fazer algo para Deus que você perdeu em algum momento e que não foi mais renovado? O que é que está em processo de morte dentro de você? Lembre-se que o que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina o que você faz. Entender isso é entender o processo de Deus de renovação. Pastor, o que acontece comigo se eu não entender isso? Você vai viver uma vida raquítica. Você vai viver uma vida mesquinha. Você vai repetir mantras evangélicos que não é verdade na sua vida. Tem um monte de gente dizendo por aí que é filho do rei. Mas isso não é realidade na vida dele. Tem um monte de gente por aí dizendo tudo posso naquele que me fortalece. Mas isso não é verdade na vida dele. Por quê? Porque a mente não foi renovada. Os sentimentos não foram renovados e as ações não demonstram isso. Eu termino essa mensagem dizendo, se você acha que algumas mudanças na sua vida são impossíveis, se alguns processos de renovação na sua vida são impossíveis, escute o que a palavra de Deus está dizendo hoje para você. Você quer ouvir o que Deus está falando para você? Seus ouvidos espirituais estão abertos? Então receba essa palavra de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos: eis que faço nova todas as coisas na sua vida. A diferença é o que você vai fazer com isso. Se você levar para dentro da sua mente, isso ir para dentro do seu coração, você vai ver as mudanças nas suas ações. E eu oro para que isso seja verdade na sua vida, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.